Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 18 de agosto. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, o companheiro Walter Pomar comenta a dimensão política da perspectiva cada vez mais iminente de uma possível prisão de Jair Bolsonaro. Fala também das ações contra militantes de esquerda, em especial mulheres, negras e negros, petistas e militantes dos movimentos sociais. O professor Ramon Vicente Fernandes, da UFABC, comenta o resultado das primárias na Argentina. E o companheiro Varlindo Nascimento trata da greve dos trabalhadores e trabalhadoras metroviárias de Pernambuco. E pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast ouvindo o comentário do companheiro Walter Pomar, membro do Diretório Nacional do PT, sobre o cerco que vai se fechando em torno de Bolsonaro, sua família, seus asseclas, em especial daqueles que fazem parte das forças de segurança pública, inclusive do Exército, pessoas que estavam negociando venda de joias para enriquecer o ex-presidente e os seus. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Bom, gente, 2 comentários. Primeiro, muita gente está animada, com bons motivos, pelo fato do cerco estar se fechando contra o cavernícola. Crescem os sinais de que mais cedo ou mais tarde Jair terminará na jaula. Entretanto, é importante lembrar que o cavernícola não é uma pessoa, não é nem mesmo apenas uma quadrilha. Ele é a cabeça de um forte movimento social de extrema-direita que precisa ser derrotado. E a derrota de um movimento social exige muito mais do que medidas institucionais, legais, jurídicas. Para derrotar um movimento social do porte da extrema-direita brasileira, cujo candidato teve 58 milhões de votos nas últimas eleições, é preciso luta política e ideológica, e é preciso fazer mudanças estruturais que afetem não só a força momentânea deles, mas afete também aquilo que causou e causa essa força toda. Por isso, vamos ficar contentes, vamos continuar a pressão, mas não vamos perder de vista a necessidade de combater o bolsonarismo como um todo, não apenas a pessoa do cavernícola. E como parte do combate ao bolsonarismo como um todo, é que eu faço o meu segundo comentário. Já são públicas as mensagens trocadas por comandantes da Polícia Militar do Distrito Federal, mensagens que comprovam a motivação golpista e a participação direta dessa turma nos atos do 8 de janeiro. Entretanto, como mesmo comentaristas de direita já reconhecem, é óbvia a participação também de integrantes das Forças Armadas. Aliás, é bom lembrar que, segundo a lei brasileira, lamentavelmente, a Polícia Militar é um órgão auxiliar das Forças Armadas. E como aconteceu na Bolívia, aqui no Brasil, dessa vez coube a um pedaço da Polícia Militar iniciar a operação golpista, que seria consumada por uma operação de garantia de lei e ordem. Era essa a operação, era esse o plano. Os policiais militares do Distrito Federal eram parte de uma conspiração cuja cúspide, palavra mais do que apropriada para este caso, cuja cúspide era um setor das Forças Armadas. Por isso, é muito importante que as investigações e que a denúncia não se limite aos policiais militares do Distrito Federal. Os Mauro Cid da vida e os que estão acima dele precisam ser levados à barra da justiça, precisam ser processados, precisam ser condenados e precisam ser presos. E, junto disso, é necessário alterar o funcionamento sistêmico das Forças Armadas.
coisa que não se fará enquanto o ministro da Defesa for esse cidadão José Múcio. Lembram? Aquele que dizia que os acampamentos eram democráticos, que eles iam se dissolver por si só, que neles havia amigos, familiares e até parentes do próprio ministro. Esse José Múcio teve a cara de pau de recentemente dizer que uma GLO teria impedido o 8 de janeiro. Na verdade, o 8 de janeiro foi feito para que fosse convocada uma GLO e, com isso, a intervenção militar provocaria outros efeitos, na prática, anulando o resultado das eleições de 2022. Era esse o plano e esse ministro ainda hoje segue repetindo essa tese. Ou seja, ele é parte objetiva da operação golpista do 8 de janeiro e precisa ser afastado. Nós vimos recentemente o grau de envolvimento do Gabinete de Segurança Institucional no que ocorreu no dia 8 de janeiro. Assim como também se descobriu no WhatsApp do Mauro Cid mensagens de integrantes da segurança presidencial. Ou seja, o inimigo estava lá dentro, e continua lá dentro. Numa organização militar, como com os peixes, pela cabeça que se apodrece. É preciso tirar o ministro da Defesa e colocar alguém que seja de real confiança do governo e não de confiança dos militares. Agora, a novela não termina por aí. Junto dela vem notícias trágicas. Não é por acaso que nos últimos dias tem ocorrido uma escalada de atos criminosos cometidos por pessoas com fardas. Assim como também não é por acaso que seguem ocorrendo assassinatos de lideranças populares, especialmente periféricas, negras e mulheres. Patrick vai falar mais a respeito, mas para além das condolências, dos pêsames, para além da denúncia, para além da exigência da investigação e punição dos criminosos, é preciso perceber o significado político do que está ocorrendo. Percebendo que o cavernícola está prestes a ser levado às barras da justiça. Percebendo que o cerco se fecha sobre os fardados que participaram do 8 de janeiro. Percebendo que os mandantes do assassinato de Marielle Anderson já estão se encaminhando para a luz do sol. Percebendo tudo isso, essa turma está reagindo, mais ou menos como se diz que o crime organizado faz. Ou seja, salve geral, ataques para tentar uma negociação com o Estado. É isso que essa turma está fazendo. Nós precisamos entender isso para melhor combater. Obrigado, Walter, pelo comentário. E como você mencionou, essas últimas semanas, na verdade, esses últimos meses, estão sendo marcados por uma escalada da violência contra militantes de esquerda, principalmente mulheres. Por um lado, na Câmara dos Deputados e também em algumas assembleias legislativas e câmaras de vereadores, processos pedindo cassação de mandatos petistas, principalmente de mulheres e parlamentares negras e negros. E, por outro lado, a violência física, como a praticada contra a companheira Marina, do MST, deputada estadual pelo PT do Rio de Janeiro, que foi alvo de uma covarde ação orquestrada por uma horda bolsonarista na cidade de Nova Friburgo, no último sábado, dia 12 de agosto. A Marina ia realizar uma atividade de prestação de contas do seu mandato, quando foi alvo dessa ação organizada por empresários bolsonaristas no distrito Lumiar. A Marina está bem e, ao longo dessa semana, publicou diversas informações em sua rede social, e é uma dessas manifestações da Marina que a gente escuta a partir de agora. Olá, companheirada. Estou aqui para dizer que eu estou indignada com o que aconteceu hoje, com essa tentativa de impedir da gente exercer o nosso mandato, da gente impedir de nós falar com o povo, de prestar conta e ouvir as necessidades que o nosso povo tem. Mas quero dizer para vocês que está tudo bem, tanto comigo, quanto com a minha equipe, quanto com toda a companheirada que esteve lá conosco. E nós precisamos repudiar esse tipo de atitude e continuar defendendo a democracia com afeto, com diálogo e com amor com todos nós.
Bom, essa foi uma das diversas manifestações públicas feitas pela companheira Marina do MST, e ao longo de toda a semana a direção do PT, do MST e de diversos movimentos, partidos, entidades também se manifestaram prestando solidariedade e apoio à companheira Marina. Pela direção nacional da tendência petista Articulação de Esquerda, nós publicamos a seguinte nota, que diz o seguinte, abre aspas, a agressão contra a deputada estadual petista Marina do MST, no dia 12 de agosto, na cidade de Nova Friburgo, merece o mais absoluto repúdio de todas as forças democráticas. O ocorrido serve para confirmar duas coisas. Primeiro, que as forças do neofascismo seguem presentes e agressivas. Segundo, que as mulheres, o movimento dos sem terra e o PT são os alvos preferenciais da violência neofascista. A agressão em Nova Friburgo, a tentativa de caçar deputadas federais de esquerda e a escalada de vítimas provocadas pelas polícias militares de vários estados estão conectadas. São uma reação da extrema-direita ao cerco que se fecha contra o cavernícola e os militares que o cercavam diretamente, contra os que assassinaram Marielle Anderson, contra os golpistas de 8 de janeiro. Propomos à direção nacional do PT que, em conjunto com outras forças democráticas e de esquerda, sem prejuízo de outras iniciativas, entre as quais as medidas judiciais e protetivas cabíveis, convoque uma jornada de mobilização em defesa da democracia, incluindo um ato nacional na cidade de Nova Friburgo. As instituições devem agir, mas as ruas também devem falar. 12 de agosto, direção nacional da tendência petista, articulação de esquerda. Bom, essa foi a nota que nós divulgamos e é uma síntese daquilo que a gente tem defendido. Em situações como essa, a resposta institucional deve ocorrer, mas não deve bastar. Pelo contrário, todos os crimes que estão acontecendo contra militantes de esquerda, petista, esses processos de tentativa de cassação de mandato e a violência física mesmo, bem como o recrudescimento das ações militares, das polícias militares em diversos estados, são demonstrações práticas, são ações que têm o objetivo de atacar as forças de esquerda, criar um ambiente de medo. E, bom, isso está, como diz a nota, diretamente conectada com o bolsonarismo, que continua vivo, continua forte, continua agindo. E é nesse mesmo sentido que a gente também registra no dia de hoje o absurdo assassinato de Bernadette Pacífico, mãe Bernadette, de 72 anos, importante liderança quilombola baiana. A Bernadette era a coordenadora da Coordenação Nacional de Quilombos, a CONAC, e foi assassinada, gente, a tiros dentro da Associação do Quilombo Pitanga dos Palmares, na noite dessa quinta-feira, dia 17. A mãe Bernadette, como era conhecida, foi secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial na cidade de Simões Filhos, onde fica o terreiro. E, bom, ela também era conhecida pela sua defesa em defesa da cultura popular quilombola, e ela cobrava justiça justamente pela morte do seu filho, Flávio Gabriel dos Santos, o Binho do Quilombo, que foi assassinado no ano de 2017 por homens armados também na área do Quilombo. E dessa vez foi ela o alvo. E a luta que ela fazia, entre tantas outras, era justamente cobrando justiça para que os assassinos do seu filho fossem devidamente punidos. Não foram e agora ela teve a sua vida retirada. E isso acontece, mais uma vez, no estado da Bahia. Nós comentamos aqui na edição anterior do podcast que precisa ter uma mudança urgente e imediata na sua política de segurança pública. Existem erros que têm que ser corrigidos muito rapidamente, porque é um governo petista que tem que dar exemplo das suas ações e suas políticas. E os nossos governos não podem ficar isentos das devidas cobranças e devidas críticas. Mãe Bernadette, por exemplo, já estava há alguns anos sob proteção policial. E o seu assassinato confirma a ineficiência dessa política de proteção por parte das forças de segurança pública, que costumam falhar principalmente quando aquelas pessoas que devem ser protegidas são as mais frágeis, são as mulheres, são negros e negras,
são trabalhadores e trabalhadoras mais pobres. Fica aqui nosso registro, nossa solidariedade à família, nosso repúdio e indignação perante esse crime bárbaro e covarde. Pessoal, dito isso, a gente vai escutar agora o comentário do professor Ramon Fernandes. O companheiro Ramon Vicente Fernandes é professor na Universidade Federal do ABC, é argentino e nos enviou um comentário sobre o resultado das primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, o PASSO, que ocorreu no último fim de semana na Argentina, que apresenta um cenário muito delicado, com possibilidades reais de vitória da extrema-direita nas eleições que ocorrerão no mês de outubro. Bom, é o Ramon que a gente escuta a partir de agora. Bom dia, pessoal do podcast Seu Tempo de Guerra, Esperança Vermelha e aos seus ouvintes. Hoje eu vou falar rapidamente sobre as recentes eleições na Argentina e sobre as perspectivas futuras. A primeira coisa é entender que na Argentina o esquema das eleições é diferente. Além dos 2 turnos que temos no Brasil, também tem antes umas eleições prévias, chamadas primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, nas quais os partidos ou coligações têm que escolher seus candidatos. Mas mesmo os partidos que não têm diversos nomes, que já fecharam em torno a um nome, têm que participar dessas primárias, porque os partidos que obtêm menos de 1,5% ficam excluídos das eleições. Feitas já essas primárias no domingo passado, só ficaram 5 candidatos em carreira, mas desses 5, só 3 têm chances reais e ficaram com uma votação muito próxima. Basicamente, o candidato Javier Milei, do partido A Liberdade Avança, ficou com 30%. A candidata da coligação que era do presidente Macri, só que ele não é candidato, chamada Juntos pela Mudança, ex-ministra de Segurança do Macri, a Patrícia Burrich, ela ganhou interna. A coligação obteve 28,7% dos votos. Em terceiro lugar ficou o peronismo, partido que está agora na situação, o partido da Cristina Kirchner, cujo candidato atual ministro de Economia, Sérgio Massa, que obteve 27,7%. Tá? Então, veja, as diferenças das 3 coligações são muito pequenas. 1,3 entre Milei e a Patrícia Burrich e 1 ponto atrás da Patrícia Burrich está o Massa. É importante entender que na coligação do macrismo tinha 2 candidatos, a Patrícia Burrich, completamente de direita, e o chefe do governo da cidade de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que se apresentava como um candidato de direita moderada, mas foi arrasado nas primárias, nas internas, pela Patrícia Burrich, e ela será candidata dessa coligação. O que é importante entender quem que é o Javier Milei. Milei era um economista absolutamente desconhecido do grande público, até que faz alguns anos começou a aparecer, sobretudo na televisão, apresentando posturas completamente radicais. Para isso temos que entender que na Argentina existe uma forte concentração em 2 grupos de mídia, La Nación e Clarín, são 2 grupos muito de direita e que estão há anos fazendo uma campanha contra o kirchnerismo, o peronismo em geral. Até um diretor do Clarín reconheceu há anos que eles faziam jornalismo de guerra contra o peronismo. E nesses canais, Milei podia ser convidado porque ele fazia umas críticas muito radicais e muito grosseiras ao peronismo que os jornalistas supostamente mais sérios nunca poderiam fazer. Só ouviam com um risinho e ficavam em frente. Tem várias vezes que o Milei, aí tem que fazer uma explicação. Na Argentina, em espanhol, a palavra canhoto, né, é surdo. Por analogia, o pessoal que é de esquerda são chamados surdos. Milei várias vezes na televisão dizia: temos que acabar com estes surdos de mierda. E ele dizia isso tranquilamente nos seus canais e os jornalistas sorriam.
Muito bem. Então, agora qual que é a perspectiva? Eu acho que, digamos, certamente o pessoal das oligarquias, o grupos, o establishment, os grupos poderosos, sonhavam que o candidato fosse Rodríguez Larreta e que ele ganhasse as eleições. Mas, se não fosse Rodríguez Larreta, seria a Patrícia Bullrich como um plano B. Pois bem, Milei tem um problema. Milei, por mais que seja um cara de direita, Milei é um cara muito radical, né? E sem experiência, sem estruturas, sem apoio, sem representação no Congresso. Então, o Milei pode ser, ou seja, uma eventual presidência do Milei pode ser jogar um fósforo num arsenal, certo? Num barril de pó. Muito. Então, qual que é o problema? Pois precisamente, dado como está a situação, eu acho que os eleitores do Milei vão continuar. Milei não deve perder nenhum voto dos que já teve. E, além do mais, algumas das pessoas que eram de direitas, ou que querem mudar, ou que for, que fizeram ou que pensavam que seria um voto útil na Patrícia Bullrich, agora podem mudar, certo? Indo para o Milei. Por outro lado, o pessoal que votou no Massa não vai ir para uma das duas agrupações de direita. Então, eu acho que os votos do Milei e do Massa tendem a se manter com certeza e ainda aumentar. Por um lado, vai ter pessoas que votaram na Patrícia Bullrich que vão ir para o Milei. Por outro lado, um pessoal mais moderado que não gosta da Patrícia Bullrich, que votou em Rodríguez Larreta, deve ir para o Massa. E veja, como as diferenças são tão pequenas, só um pouquinho de eleitores que saírem da coligação da Patrícia Bullrich para um lado ou para o outro, acabam deixando ela em terceiro lugar. Então, o que eu vejo que provavelmente vamos ter uma eleição onde o segundo, ou digamos, no primeiro turno deve ganhar provavelmente o Milei, tá? Com Massa em segundo e aí uma eleição no segundo turno entre Milei e Massa. Eu tenho esperança que ainda as pessoas teve uma alta abstenção, muitas pessoas não foram votar e eu acredito que ante a perspectiva de um governo do Javier Milei e mostrando mais as loucuras que o candidato propõe, uma das mais conhecidas é, por exemplo, a de liberar a venda de órgãos, certo? Então, imagina, você é uma pessoa pobre, então você aumenta a sua renda vendendo um rim ou vendendo uma córnea, ou uma loucura. Mas isso que o Milei propõe, acabar com a escola pública, acabar com a saúde pública, fazer tudo pago, tudo privatizado. Muito bem. Então, qual que é a minha esperança? É que, vendo o tamanho do buraco que vem pela frente, muitas das pessoas que não foram votar, algumas que votaram no centro, acabem optando pelo Massa, mesmo sem ter muita simpatia por ele, né? Simplesmente para impedir o horror da vitória do Milei. E a pior das coisas é que, se por uma desgraça o Milei chegar a ganhar, eu acredito que dificilmente ele complete meses de mandato, porque certamente o país vai ser incendiado por suas loucuras políticas que ele está propondo. Pessoal, espero que as coisas melhorem na Argentina e espero que as pessoas, de alguma maneira, vejam os problemas que estão pela frente e acabem votando o candidato que, sem ser o candidato dos sonhos, é o candidato que minimamente pode manter a democracia e um mínimo de preocupação com o coletivo na Argentina, que vai ser o Sérgio Massa. Obrigado, bom dia para todos. Obrigado, Ramon, grato pelo seu comentário. Bom, fica aqui o espaço, inclusive, para voltar a comentar as eleições na Argentina em uma situação oportuna. Pessoal, a gente vai escutar agora o nosso companheiro Varlindo Nascimento. Varlindo é militante do PT e é dirigente sindical dos sindicatos metroviários. E fala para a gente da situação de greve e da luta da categoria dos metroviários contra a privatização do metrô e, bom, pela recomposição salarial da categoria, que é uma luta muito, muito importante que está pautando a greve no estado de Pernambuco
no último período. É o Varlindo que a gente escuta agora. Olá, camaradas. Aqui quem fala é Varlindo Nascimento. Eu sou membro da direção estadual da Articulação de Esquerda e também dirigente do Sindicato dos Metroviários aqui de Pernambuco. Falar um pouco da nossa situação aqui enquanto metroviário, tendo em vista que nós estamos dentro de uma greve aqui no sistema de metrô de Pernambuco, de Recife, né, que compreende aqui parte da região metropolitana de Recife, e uma luta muito complicada, muito difícil, que vem se arrastando desde maio, que é a nossa database. A nossa situação é bastante complexa, porque além da questão da campanha salarial, que está em jogo, principalmente é a questão da retirada da CBTU do PND, é o Plano Nacional de Desestatização ainda do governo Temer, que avançou ao longo de todo o governo Bolsonaro e que a gente tinha a perspectiva de que no governo Lula a empresa seria retirada do PND. Infelizmente não foi o que aconteceu até aqui. Uma série de outras empresas públicas, exemplo dos Correios, foram retiradas do PND, outras também, mas a CBTU foi uma das poucas que permaneceu. Inclusive, a unidade de Belo Horizonte da companhia foi privatizada no final do ano passado, ainda no governo Bolsonaro. E o que tem ocorrido de lá para cá, desde que a concessionária assumiu a gestão da empresa, é uma série de perseguições. Perseguição aos sindicalistas, que hoje são proibidos de adentrar os setores da empresa. Uma série de demissões imotivadas foram realizadas já até aqui e não houve nenhuma melhoria na prestação do serviço, muito pelo contrário. O serviço continua sendo prestado lá de forma bastante precária e a tarifa lá já foi majorada, já é mais de R$ 5, foi majorada recentemente em cerca de 17%. Ou seja, são exemplos de que o caminho não é a privatização e é o que a gente tem tentado trabalhar em relação ao governo, a sensibilização de que a CBTU deva ser retirada do PND, e diante disso nós seguimos na última segunda-feira. Nós tivemos uma assembleia na última segunda-feira que ratificou a decisão de paralisação de 100% da categoria que tinha sido deliberada na quinta-feira da semana passada, e desde então nós vínhamos com o sistema parado, totalmente parado, e na segunda-feira saímos com a caravana Brasília com cerca de 300 metroviários, o que dá cerca de 20% da categoria, né? É algo muito positivo que demonstra o nível de politização e de engajamento da categoria sobre essa pauta, né? A gente tem que convir que sair de Recife para Brasília de ônibus não é fácil, são 3 dias de viagem, né? É bastante distante. E diante disso nós tivemos lá em Brasília ontem, a direção teve uma reunião com a Secretaria-Geral da Presidência da República e foi encaminhado pela Secretaria-Geral que ela se comprometeria a enviar ao governo a solicitação oficial de retirada da CBTU do PND até o próximo dia 25. Diante disso, nós fizemos uma assembleia ontem lá em Brasília mesmo, com o pessoal da categoria que estava lá mobilizado, e a gente decidiu dar uma recuada no processo grevista e cumprir uma decisão em caráter liminar que tinha sido emitido na segunda-feira à noite da semana passada, e que nós tomamos conhecimento na segunda-feira já dessa semana, e que nós tomamos conhecimento na terça, fomos notificados na terça, de que deveríamos operar o sistema em horário de pico. Até então, nós mantivemos a greve 100%, o sistema totalmente paralisado, mesmo com a decisão em caráter liminar, com a multa de R$60 mil por dia. Mesmo assim, nós decidimos manter o sistema parado, a greve tal qual a decisão da Assembleia, mas diante dessa sinalização que nós tivemos ontem da Secretaria-Geral da Presidência de que seria de fato encaminhada a solicitação para a retirada da CBTU do PND, nós decidimos cumprir a decisão liminar impetrada pela empresa junto ao TRT aqui da 6ª Região, e voltamos hoje, sexta-feira, a operar o sistema nos horários de pico apenas, né? Que compreende das 5 da manhã às 8 da manhã e das 16 horas às 20 horas. E a categoria voltou hoje a trabalhar no horário de pico, mas mantendo a greve, pelo menos até o próximo dia 25, que foi a data limite do acordo político feito ontem em reunião com a Secretaria-Geral da Presidência da República. Em relação à nossa campanha salarial, é uma outra problemática que corre em paralelo, porque a nossa database é 1º de maio e desde então a gente não conseguiu fechar um acordo com a empresa. A empresa, apesar da mudança de governo, ela manteve até aqui a mesma gestão do ano que vinha ao longo de todo o governo Bolsonaro, né? O presidente da companhia hoje, uma pessoa do PP, diretamente ligada ao Arthur Lira, né? O que denuncia também essa situação complicada desse governismo de coalizão em que a gente vive, né? Num processo de contradição constante. E
muito difícil de se fazer a negociação, porque é um grupo político que hoje gera a empresa, aliás, que já vem gerindo a empresa ao longo desses anos todos e que não tem nenhum compromisso nem com os trabalhadores, nem com a melhoria da prestação do serviço, nem com o usuário do sistema. É apenas um grupo político que está ali para se perpetuar num espaço de poder, num espaço de controle e amelhar seus interesses a partir disso, né? Então é muito difícil, a gente não tem conseguido avançar. Nós temos uma perda acumulada nos últimos 6 anos, se a gente contar o período do governo golpista de Temer e do governo fraudulento de Bolsonaro, nós tivemos uma perda de renda da categoria, uma perda salarial de mais de 20%. E a nossa busca é de tentar minimamente recompor essa perda, mas a gente não tem conseguido avançar devido à intransigência da gestão da empresa. Então, são uma série de lutas em paralelo, a gente está tendo uma dificuldade muito grande de diálogo com a empresa, a gente consegue diálogo com o governo federal, mas os avanços até agora têm sido poucos. Essa sinalização de ontem nos dá uma expectativa de que a gente possa conseguir avanços concretos no curto prazo, né? O que a gente pode ter de bom de tudo isso, diante de toda essa dificuldade, é o nível de engajamento e de participação política da categoria, né? A categoria está bastante mobilizada, motivada a fazer essa luta, a avançar. Isso tem sido muito bom, porque isso tem recomposto um elo de envolvimento entre sindicato e categoria que a gente não vinha tendo nos últimos anos, né? Então esse é o lado bom de tudo isso e a gente espera poder aí avançar no curto prazo e poder ter melhores notícias a dar sobre a nossa situação aqui em Pernambuco num breve espaço de tempo. Então aí fica o meu abraço, saudações a todas e todos os companheiros aí que acompanham o podcast. Valeu, Varlindo, obrigado, companheiro. E pessoal, reforçando o que o Varlindo mencionou, que essa luta dos metroviários está conectada com o conjunto das lutas do país, em especial nesse momento do governo Lula, que deve desfazer as privatizações, precisa desfazer as ações feitas desde o golpe de 2016, todo o sistema que foi construído pelo governo de Michel Temer e de Bolsonaro para entregar as empresas públicas, nas quais está incluída o metrô. Agora, por exemplo, o governo Lula anunciou na última sexta-feira o novo PAC. Ora, dentro do novo PAC está previsto, inclusive, a retomada de obras relacionadas às ferrovias. Não faz sentido um novo PAC não ter, entre os seus elementos, seus pressupostos, a suspensão das privatizações da malha ferroviária do nosso país, uma vez que ela tem que ser expandida e não vendida. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. A gente retorna aqui na próxima sexta-feira. Saudações petistas e até mais.